Nós vamos falar agora. Nós vamos falar agora sobre quem é o profeta. Vamos lá. Bem, como nós falamos aqui, não tem como a gente chegar e dizer um profeta é isso ou é isso. Nós, por exemplo, desde que começamos a falar sobre o profeta nesse livro Introdução ao Antigo Testamento de José Luiz Sicre, né? O que aconteceu? Nós observamos o seguinte, que há uma diferença entre os profetas, né? Por exemplo, no tempo que se dedicam à atividade profética, tem aquele que tem muitos anos, aquele que tem pouco tempo, no modo de entrar em contato com Deus, tem aquele do êxtase, tem aquele mais da questão, né, de uma experiência simbólica, de fazer dramaturgia, digamos assim, né, como o caso até de Isaías, de ficar sem roupa. No modo de transmitir as mensagens, a gente vê que tem aquele que é no aspecto mais de cultico, de culto, o outro naquela questão de uma literatura mais de sabedoria, tem a função que desempenha na sociedade. E a gente falou também sobre as imagens do profeta. Tem aquele que é visto como adivinho, tem aquele que é visto como anunciador do Messias, tem aquele que é visto como um solitário, tem aquele que é visto como reformador social, tem aquele que é visto como o funcionário do culto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características. O profeta é um homem inspirado, no sentido mais estrito da palavra. Ninguém em Israel teve uma consciência tão clara de que era Deus quem lhe falava e de ser porta-voz do Senhor como profeta. Ou seja, lembra daquilo que a gente falou no início da aula hoje? A questão de que a própria comunidade reconhece, esse cara anda com Deus. Ele pode ter qualquer tipo de característica esquisita, mas esse cara anda com Deus. A própria comunidade reconhece o ministério profético desse cara aí. E aí, ele é um cara inspirado. E essa inspiração vem de um contato pessoal com ele, né, com Deus. E a gente percebe que começa no momento da vocação. Por isso, quando fala ou escreve, o profeta não recorre a arquivos e documentos, como os historiadores. Tampouco se baseia na experiência humana geral, como os sábios de Israel. Seu único ponto de apoio, sua força e sua fraqueza é a palavra que o Senhor lhe comunica pessoalmente, quando quer, sem que ele possa negar a proclamá-la. Palavra que às vezes se assemelha ao rugido de um leão, e em outras ocasiões é gozo e alegria íntima. Palavra com frequência imprevista e imediata, mas que em momentos decisivos chega muito tarde. Palavra dura e exigente em muitos casos, que se converte em fogo ardente e devorador encerrado nos ossos, que é preciso suportar e proclamar. Palavra de que muitos gostariam de fugir, como Jonas, mas que termina impondo-se e triunfando. Então a gente percebe em situações como essa, que o profeta é aquele camarada inspirado. Deus está ali, Deus fala com ele, a palavra lhe toma praticamente. Ele é um vocacionado. Este primeiro traço pode parecer desconcertante para muita gente. A segurança com que o profeta afirma palavra de Deus, oráculo do Senhor, incomoda o homem contemporâneo. Olha aí, é o nosso papo agora há pouco. Esse negócio de dizer que Deus está falando incomoda o homem contemporâneo. Infere-se uma comunicação direta, quase física, entre o profeta e o Senhor. Mas se evitarmos o literalismo, suas fórmulas expressam uma verdade profunda e bastante compreensível. Pensemos naqueles que são considerados profetas do nosso tempo: Martin Luther King, Oscar Romero, etc. E Oscar Romero, no caso, um líder católico, e no caso de Martin Luther King, um líder protestante. Voltando para cá, seguindo aqui, em relação
a pessoas que estavam convencidas de que comunicavam a vontade de Deus, de que diziam o que Deus queria em determinado momento histórico. Por isso não podiam recuar, ainda que lhes custasse a vida. Se lhes tivéssemos podido perguntar: foi Deus quem lhe falou esta noite? Teriam que responder: certamente, Deus me falou, não em sonho ou em visões, mas de forma indiscutível, através dos acontecimentos, das pessoas que me rodeiam, do sofrimento e da angústia dos homens. Caraca, cheguei a ficar arrepiado aqui agora. Ou seja, a questão é a seguinte: o profeta desse tempo, ele, embora seja diferente do outro profeta, mas é aquela coisa assim: Deus falou para eu dizer isso aqui. Isso aqui está consumindo a minha alma, eu não posso ver isso e ficar calado. Percebe como é que é muito mais do que você vai conseguir uma barra de chocolate amanhã, entendeu? Eu profetizo que você vai ter um aumento de R$2.000 do seu salário. Então, não, a questão é o seguinte: eu não posso deixar de falar isso aqui. Isso aqui está me consumindo. Esse pecado tem que ser denunciado, né? E então a gente vai observar, né, que essa questão aqui, nós observamos, né, que essa palavra externa logo se converte em palavra interior, encerrada nos ossos, como diria Jeremias, que não se pode suportar. O homem moderno poderá duvidar desta certeza do profeta. Dirá que tudo provém de seus desejos ou fantasias. O profeta, porém, sabe que não é assim e age de acordo com a sua convicção. Essa parte é profunda. Você ia falar ou só fala? Eu fui nessa situação em julho do ano passado, quando uma profeta disse para minha esposa, falou assim: ó, Deus vai mexer na economia dele. Aí estava conversando com a minha esposa no domingo à tarde: olha, o profeta falou isso. Veio novamente, né, em relação a Jó. Poxa, desista, vamos de acordo com a palavra de Deus. Faça o dever de casa, né? Por que vai acontecer isso comigo? Aconteceu. Perdi R$4.000 por mês. 10 meses são 40 mil. Aí, quer dizer, eu fazer essa conta nem ajuda, né? Desculpa. Eu não fiquei bravo, eu não fiquei revoltado, eu não fiquei assim, atribulado, porque eu sabia que está na mão dele. Sei que está na mão dele. O que ele vai fazer, eu não sei, mas o que aconteceu, aconteceu. Aí, fala, perdão. Na hora veio logo o pensamento de Jó: homem reto, temente a Deus, mas o bicho catucou o cara, mas também tudo na mão dele. Aí eu falei, Jesus. Aí eu vi, como diz, eu tenho que andar de vara curta, mas não é fácil não, pastor. Não, quase, diminuir 4 mil no orçamento, oxe, Jesus. E aí, né, claro que é muita coisa. Como eu falei, 10 meses são 40 mil. Desculpa, não ajudou de novo, né? Pra que eu fiz essa conta, né? Pensasse nos 4 mil, né? Quando fala bonito, todo mundo fica grandão, né? Claro! Quando alguém diz assim, entende? Quando alguém diz assim, eu profetizo que vai acontecer isso, acontecer aquilo, todo mundo quer. Agora, eu quero ver, olha o spoiler do livro, pastor, pra quê? Eu quero ver alguém profetizar igual o Ágabo. Tá vendo o dono desse cinto aqui? O dono desse cinto, se for para Jerusalém, vai acontecer isso. O que acontece? Paulo acolhe a profecia como voz de Deus e diz que vai assim mesmo, porque tem que ir. Todo mundo chora, se abraça e ele vai embora. Então, é importante ter essa ideia de que profecia é revelação de Deus. O profeta, ele é porta-voz. Como vai ser sonho, visão, leitura das circunstâncias, abrindo a Bíblia, não sei. Eu só sei de um negócio: o profeta, ele é porta-voz. O que acontece é que as pessoas ao redor vão falar assim: Gilson brigou com a Marta, aí está descascando em cima da gente. Está dando para entender? Só que ele sabe que se Deus está usando, Deus está usando. Estão falando, aí eu sou obrigado a citar Jair Rodrigues, desde que pense, que diga, que fale. Entende? E aí, vamos continuar. A gente falou, né, que o profeta é um homem inspirado, mas o profeta também é um homem público. Seu dever de transmitir a palavra de Deus o coloca em contato com os demais. Não pode retirar-se para um lugar sossegado de estudo ou reflexão, nem limitar-se ao espaço reduzido do templo. Seu lugar é a rua, a praça pública, lá onde o povo se reúne
onde a mensagem é mais necessária e a problemática é mais aguda. No planeta igreja é mole, a questão é lá fora. E aí nisso, o profeta se acha em contato direto com o mundo que o rodeia, conhece as maquinações dos políticos, as intenções do rei, o descontentamento dos camponeses pobres, o luxo dos poderosos, a despreocupação de muitos sacerdotes. Nenhum setor lhe é indiferente, porque nada é indiferente para Deus. Ou seja, por isso que o profeta tem problema. Por quê? Enquanto tem, né, aquela opressão política, você tem a manipulação midiática, você tem os gospels por aí, os que se dizem de Deus, né, vivendo na sua bolha, né, você tem injustiça social, você tem gente viciada, então você lida com tudo isso e peraí, aí eu pergunto, né, quem quer chorar com Deus diante de toda essa desgraça? E é difícil. Lembra do texto de Ezequiel? Procurei um homem para ficar na brecha, para interceder, não encontrei um. Essa é a agonia do profeta, né? Continua orando, jejuando. Não, claro, consagração sempre, até porque você não faz isso, né, para ter dinheiro, você faz isso porque ama Deus. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, sua comunhão com Deus está aí. E aí, diante desse quadro, a gente verifica que o profeta é um homem público. Contudo, essas afirmações, por mais corretas que pareçam, precisam, né, de uma certa matização. Poderiam causar a impressão de que todos os profetas estão em contato com todos os problemas e grupos sociais, desde o rei até o último peão, das alianças políticas às rogações ou ladainhas pela chuva ou contra a praga de gafanhotos. Somente uma personalidade excepcionalmente rica, né, Jeremias, Isaías, poderia transmitir por tantos ambientes e interessar-se por tal diversidade de questões. Não é a norma de todos os profetas. E aí, a gente, por exemplo, vai reparar que esse aspecto evidente nas tradições bíblicas foi posto em relevo pelos últimos estudos sobre a sociologia do profetismo. Aune, por exemplo, distingue 4 tipos de profetas no antigo Israel: profetas xamãs, né, como Samuel, Elias, Eliseu, xamãs, né? Ou seja, é aquele camarada que ele meio místico, guru, assim, aquele líder do tipo, opa, é fulano de tal, uma coisa mais ou menos assim, né? E é tanto que quando Eliseu está para morrer, o rei fala, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, né? Olha para ele como assim, você, cara, você era mais do que um exército para mim, né? E aí nisso, profetas cultuais e do templo, né? Profetas cultuais e do templo, profetas da corte, né? Como Gade e Natã. Gade e Natã, eles estavam assim relacionados ali ao templo e ao palácio. E tinha os profetas livres, não tem vínculo com ninguém. Então tudo indica que assim, de acordo com o perfil do profeta, de onde está o profeta, né? Então assim, se o profeta é do palácio ou do templo, ele vai ficar pisando em ovos em algum momento, né? Se o indivíduo ele é uma liderança do povo, ele tem um certo peso naquilo que ele fala, então ele tem um certo tipo de cuidado. O profeta independente não, é outra realidade. Mas depende de Deus também. Não, claro, mas depende de Deus, mas a característica humana e social... Não, claro, a característica humana e social desse profeta, querendo ou não, interfere em como vai ser o ministério dele. É como, por exemplo, qualquer homem pode ser pastor, mas o negro é um pastor negro, o pobre é um pastor pobre, o rico é um pastor rico, o louro é um pastor louro, ou seja, existem características que lhes são peculiares, e isso contribui de certa forma para bem ou para mal no exercício do seu ministério. Por exemplo, João Batista era de família sacerdotal. Eu desconfio que João Batista rompeu com isso, porque eu acho que o caminho adequado seria João Batista ficar onde? Lá no templo. João Batista está com um pele de camelo no deserto, eu acho que ele rompeu com o sistema. Vocês devem lembrar, o pai dele era sumo sacerdote, gente.
Eu acho que era para João Batista pegar a religião do papai e da mamãe e ficar engomadinho, bonitinho, arrumadinho. Mas pegou um outro caminho. Ou seja, se não fosse a vocação profética, talvez nem tivesse morrido do jeito que morreu, né? Então, aí a gente olha para cá e verifica a questão, né, de que, por exemplo, Petersen, depois de analisar os diversos títulos aplicados aos profetas no AT, chega às seguintes conclusões. O vidente, Roé, aparece como um personagem urbano que presta seu serviço e é recompensado por eles. O exemplo típico é Samuel na tradição das jumentas de Saul. Não preciso ler sobre as jumentas de Saul, Jefferson já conhece essa passagem, não conhece? Então ele riu, mas não respondeu. E aí nesse caso, o homem de Deus, né, Ish Elohim, e os filhos dos profetas, Bene Nebiim, são exemplos do que Lewis chama de profetas periféricos, profecia periférica, com suas mesmas características, surgem em tempos de crise, motivada por problemas como fome, seca, pobreza, guerra, tensões políticas e sociais. Os indivíduos que aparecem com o título Homem de Deus são oprimidos ou se relacionam com membros periféricos da sociedade. Elias e Eliseu, lembra? Viúva, fome, esses negócios todinho. E a maneira pela qual eles desempenham seu papel implica numa atividade de grupo. Eliseu se relaciona com os filhos dos profetas. O Deus da profecia periférica é o Deus da profecia periférica é, nos raros exemplos durante o século IX, um Deus periférico e amoral. Seu traço predominante não é a bondade, mas é o poder, é a manifestação do poder. A gente vê quando os camaradas começam a zoar Eliseu manda logo um Hadouken, né? Aparece uma ursa, né? 2 ursas e manda ver em cima do moleque. E aí nesse caso, os outros títulos, né? Razé e Navi, estão ligados à profecia central. Suas características são as seguintes: surge por pressões que vêm de fora e que a sociedade percebe como um todo. Por exemplo, a ameaça de invasão assíria. 2, deixa eu ver aqui, surge por pressões que vêm de fora e que a sociedade percebe como um todo. Por exemplo, a ameaça de invasão assíria. 2, profeta central normalmente legitima ou sanciona a moralidade pública. Não se trata de moralidade individual, mas de algo básico para toda a sociedade. 3, a profecia central se limita a poucos indivíduos e não está aberta a grupos muito amplos. Ainda que os profetas tenham discípulos, pelos dados que temos, raras vezes havia mais de um profeta no mesmo espaço e tempo. Quando isso acontecia, o conflito era inevitável. Um deles ficava como falso. É o que acontece no caso de Ananias e Jeremias. 4. O Deus da profecia central é previsível e moral. Javé sempre responde ao mal da mesma forma. Segundo Petersen, a diferença de títulos dentro da profecia central se deve à preferência do norte, Israel, por Nabi, e a do sul, Judá, por José. A diferença de títulos implica também outras diferenças. Já que eram legitimados de modo distinto, em Israel, Nabi era porta-voz da aliança, enquanto no sul, José era arauto do conselho divino. A análise de Petersen é interessante e ajuda a esclarecer vários pontos das tradições proféticas, mas temos que fazer algumas ressalvas. Por exemplo, a propósito das forças que provocam a aparição da profecia periférica ou central, diz que, no primeiro caso, se trata de forças internas, percebidas por um setor da sociedade, enquanto no segundo são forças externas, percebidas pela sociedade como um todo. Contudo, em ambos os casos, confluem simultaneamente forças internas e externas. Nos tempos de Elias e Eliseu, temos períodos de fome e seca, que afetaram especialmente o setor mais pobre, mas também as guerras contra os arameus. E Amós, o que mais ameaçava com uma invasão estrangeira, vê a raiz dos males no conflito interno, a falta de justiça. Por isso, mais do que problemas internos ou externos, pesam os sofrimentos de um setor da sociedade, ou de toda ela. Num primeiro caso, surgiria facilmente o fenômeno da profecia periférica. No segundo,
a central, embora ambas possam concorrer ao mesmo tempo. Então, enquanto num caso a gente olha para o problema da nação, tem muita gente sofrendo, muita gente pobre, tudo tal, no outro é o seguinte: ô cambada de privilegiados sem vergonha, enquanto vocês estão aí cheios de privilégio, no bom e no melhor, olha como é que o povo está. Aí, por exemplo, que nem eu estava observando em relação a essa questão da Previdência, a gente, por exemplo, observa o seguinte, que o mais pobre é o que mais vai sofrer. Só que pelo que eu estou vendo, parece que assim, vai ter uma diminuída das coisas altas, né? Jeff está gastando energia e internet à toa, assistindo o vídeo no celular dele, olha lá. Aí nisso, o Fernando não quis olhar não. Aí, por exemplo, diante dessa situação, o que acontece? Peraí, qual é o papel profético num caso desse? É justo, né? Você, por exemplo, fez isso, fez aquilo outro, né? E vai ficar por isso mesmo, porque você é imune? É justo, digamos, o caso do maníaco do parque, que tem uma condenação de praticamente 200 anos. Daqui a 9 anos ele sai, porque de acordo com a nossa lei ele não pode ficar mais de 30 anos preso. Então a gente olha para situações desse tipo, qual é o papel profético? É de dizer o seguinte: isso ofende a santidade de Deus. Entende como é que é o negócio? É aquela questão de você olhar para aquela... Lembra do que eu falei da dinâmica de uma igreja? E falar o seguinte: não é justo você monopolizar determinada situação na igreja porque você tem dinheiro. Isso é trazer a malignidade do mundo para dentro da igreja. Aqui todo mundo é irmão. Você, por exemplo, é oficial de justiça, aqui você é ovelha. Você é general de 4 estrelas, aqui você é ovelha. Você é empresário, aqui você é ovelha. Por que você vai ser tratado aqui igual é tratado lá fora? Então a igreja é a mesma coisa do mundo. Então porque você é branco, você vai ser tratado diferente do negro? Então porque você é portador de deficiência, vai ser tratado diferente daquele que não é portador de deficiência? Então não sei se dá para perceber que assim, o papel profético é tanto no aspecto periférico, para geral, quanto no aspecto central, para um grupo menor, né? E em ambos os casos se fala o seguinte: tem gente sofrendo enquanto você está nessa boa aí. É como, por exemplo, vamos pensar, enquanto a gente está discutindo, né, a cor da gravata do pastor, tem gente indo para o inferno. Eu falei isso ontem na igreja que eu estava pregando. Enquanto você deixa de vir para o culto para ver se alguém sentiu sua falta, Satanás está levando um monte de ralo. É justo você fazer isso quando você é salvo e sabe que Satanás está levando um monte? Você vem com seu filho cheirosinho, sua esposa dentro do carro para ir para o culto, você passa por cracudo, cachaceiro, gente que teve a família destruída, e você não se mobiliza, porque você está com birrinha com o líder tal, você não se mobiliza para a sua igreja ser sal e luz no bairro? Entende como é que o trabalho profético é um negócio que vai no meio religioso, no meio político, vai no meio do movimento, entendeu? É claro que é mais difícil ter profeta no movimento, mas é o seguinte, meu irmão, é o seguinte: se continuar nessa, vai dar ruim, exatamente. Então é importante a gente ter essa compreensão. E aí, para a gente seguir aqui e fechar o nosso trabalho, é muito, muito interessante a gente verificar, né, que a moralidade de Deus, da profecia periférica, é bom ter presente que o episódio vinha do episódio da vinha de Nabô. Situa Elias na mesma linha dos grandes profetas da justiça. Por outro lado, as tradições sobre os profetas centrais não falam de castigo com ursas, mas ameaçam com penas terríveis tanto os indivíduos quanto o povo. Estas conclusões dos estudos sociológicos ajudam a compreender a complexidade do movimento profético e a valorizar sua inserção na sociedade. O profeta também, além de o profeta ser um homem inspirado, um homem público, além de ele ser, né, um homem de Deus, né, de ser o vidente, de ter outros títulos, né, como eu falei, de profeta de central, de centro ou de periferia. Além disso daí, o profeta é um homem ameaçado.
ameaçado. Essa é forte, né? O pessoal do ato profético tinha que observar mais isso daí. Então o que acontece? O profeta é um homem ameaçado, muitas vezes sentirá o que Deus disse a Ezequiel: dirigem-se a ti um bando, sentam-se na tua presença e ouvem a tua palavra, mas não a põem em prática. Chora, pastor. E aí nisso, tu és para eles como uma canção suave, bem cantada ao som de instrumentos de cordas. Eles ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Chora, profeta. E aí nisso é a ameaça do fracasso apostólico, de perder-se numa causa que não encontra eco nos ouvintes. Mas isso é o mínimo que lhes pode acontecer. Há situações muito mais duras. Oséias é chamado de louco, de nécio. Jeremias é acusado de traidor da pátria, e se chega também a perseguição, ao cárcere e à morte. Elias deve fugir do rei em muitas ocasiões. Miqueias termina na prisão. Amós é expulso do reino do norte. Jeremias passa na prisão vários meses de sua vida. Urias é apedrejado e jogado numa fossa comum. Estas perseguições não vêm somente de reis e poderosos, mas também de sacerdotes e falsos profetas. Ou seja, o profeta, ele não é ameaçado, atacado, descrido apenas por ímpios, mas também por religiosos. Então eu acho que essa é a parte mais dolorosa. Aqueles que dizem temer a Deus, se bobear, podem ser os maiores algozes do profeta. Aí eu pergunto: eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo aquilo outro. Se realmente fosse profetizar, talvez a gente não profetizasse tanto. A gente ia falar assim: Senhor, como é que eu vou falar isso, Senhor? Como é que eu vou pregar isso, Senhor? Como é que vai ser isso, Senhor? Pastor, é aquela posição: este povo sobe louco, vai da boca para fora, no seu coração. Aí eu pergunto: é qualquer um que vai falar isso para o religioso? Entendeu? E aí nesse caso, né, para a gente fechar aqui a nossa questão, né, a gente vai observar o seguinte: até o povo se volta contra eles, os critica, despreza e persegue, né? E a gente vai verificar, né, que assim, no destino dos profetas fica prefigurado o quê? O de Jesus de Nazaré. Lembra do dono da vinha? Eu mandei, né, os meus empregados, vocês espancaram. Eu mandei o meu filho pensando: meu filho, vocês vão ouvir, mataram o meu filho. Vocês acham que isso vai ficar barato? A fatura vai chegar. Quer maltratar meus profetas? Maltrate, mas uma hora a fatura vai chegar. O que mata os teus profetas, né? E não reconhecer o dia da sua visitação. Ou seja, Deus está vindo com roupa de trabalho, Deus está vindo com mão calejada, Deus está vindo sujo de graxa, e a gente não está dando atenção. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que, como diz o ratinho, a cobra vai fumar. E aí nesse caso, para a gente fechar, silenciaríamos um detalhe importante se não disséssemos que a ameaça vem de Deus também. Muda-lhes a orientação da vida, arranca-os da sua atividade normal, como acontece com Amós, com Eliseu, pede-lhes uma mensagem muito dura, quase inumana algumas vezes, tendo em conta a idade e as circunstâncias em que se encontram. E é o caso de Samuel, ainda menino, deve transmitir ao sacerdote Eli, que o tinha criado desde pequeno, sua condenação pessoal e de seus filhos. Pelo amor de Deus, imagina, olha o que Deus exige do cara, e fala, e fala, hein? Aí imagina a seguinte situação, né? O que foi o Samuel, menino Samuel, que eu cuido desde pequenininho, que a mãe deixou aqui, e ele tem que dizer para o cara que cuida dele: Deus vai te quebrar e vai quebrar teus filhos. Gente, pelo amor de Deus, você tem que profetizar uma ameaça para alguém que você ama. É mole profetizar de graça para um cara que está ferrando você. Agora, você profetizar de graça para o cara que te dá comida, que cuida de você, que te dá banho, quer ser profeta? Aí nesse caso vou profetizar. Vai, filho, vai mesmo. E aí nesse caso a gente observa aqui, né, a questão, né, por exemplo, o caso de Ezequiel, que nem sequer no momento da morte de sua esposa a pôde chorar tranquilamente. Mais importante que a sua dor é a palavra de Deus, que o força a transmiti-la por meio de uma dolorosa ação simbólica. Esses exemplos que poderíamos multiplicar basta para demonstrar que a existência do profeta não é ameaçada apenas por seus contemporâneos,
mas até por Deus. Não nos admira que em alguns deles, como Jeremias, chegaram a rebelar-se contra esta coação em certos momentos, como assim, não, eu não vou fazer isso aqui está muito brabo. Vai ter que fazer, se não fizer, entendeu? E aí nesse caso, por último, convém recordar que o profeta é um carisma, como tal, rompe todas as barreiras, a do sexo, porque em Israel existem profetisas, como Débora e Hulda, a da cultura, porque não são necessários estudos especiais para transmitir a palavra de Deus, das classes sociais, porque pessoas vinculadas à corte, como Isaías, pequenos proprietários como Amós, ou simples camponeses como Miqueias, podiam ser chamados por Deus, as barreiras religiosas, porque não é preciso ser sacerdote para ser profeta, mais ainda, podemos dizer que muitos profetas não foram sacerdotes, e até a barreira da idade, porque Deus confia a sua palavra tanto a adultos como a jovens. Então, a gente vai continuar lá na frente. Que livro é esse, pastor Roberlan Julião? Edson Gonçalves, Introdução ao Antigo Testamento, de José Luiz Sicre, da editora Vozes, 2ª edição. Então, a gente vai fechar por aqui a questão do nosso estudo sobre os profetas. Lá na frente, a gente vai desenvolver cada livro, a gente vai pegar a perspectiva hebraica dos profetas, que para nós são livros históricos, mas para eles são livros proféticos. Então, o desenvolvimento do profetismo em Israel, isso aqui é só uma degustação, é o nosso primeiro encontro sobre esse assunto, né? Para a gente trocar uma ideia a respeito disso. Fala, Fernando. Na sua concepção, avisando o pessoal do Facebook que a bateria está acabando, a qualquer momento pode fechar do nada, tá bom, gente? Fala, Fernando. A profecia é um dom. É um dom, é isso. Agora, como é que você tem a ideia de como é escolhido o profeta? Ou por quê? Bem, aquele não, bem, como o meu trabalho aqui é falar o meu trabalho aqui é falar sobre os livros proféticos do Antigo Testamento, né? Mas eu pelo menos observo que há uma diferença entre ser profeta e ter o dom de profecia em algumas situações. Não, parece, eu não posso, é o que eu estou falando, eu estou aqui a partir do Antigo Testamento, eu não estou a partir do Novo, entendeu? Então, porque, por exemplo, a Bíblia mostra em Efésios que Deus chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, né? Evangelistas, pastores e mestres. E lá em Coríntios fala que o Espírito que distribui os dons como quer, né? Dá também o dom de profecia, né? Todos têm o dom de profecia, o dom de profetizar. Então tem essa situação. No caso, pelo que eu observo no Antigo Testamento, Deus chama uns caras, e nisso ele chama esses caras, e esses caras eles são atraídos. É aquela situação que nem perdão, o Gilson falou, eu vou correr nesse negócio de ministério pastoral, mas o que eu observo aqui no chamado, né, isso que